Raramente a gente muda, né? Segundo Coríntios capítulo 6, eu quero ler com vocês apenas o versículo 9 e 10. A gente fez uma leitura mais extensa, embora eu não vou falar nada, quase nada do versículo 9. Mas olha só o que é que o texto diz para nós. Segundo Coríntios 6, 9 e 10. Como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Verso 10. Entristecidos, Jesus, que coisa linda, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Eu estava hoje meditando na palavra, irmãos, e orando, pedindo ao Senhor uma palavra. Estou assistindo, fazer propaganda aqui, né? Estou assistindo, terminando de assistir a série A Casa de Davi, que é um negócio assim espetacular. Está no Amazon Prime, fazer até a propaganda da Prime Video, né? Excelente, irmãos. Eu estou terminando de assistir. Foi uma dica do pastor Jeto para mim, né? Eu tenho Prime e vou assistir. Gente, espetacular. E nesse clima hoje, né, nessa energia de estar ali vendo a história de Davi, até pensei, né, vou falar alguma coisa sobre Davi. E quando foi à tarde, eu estava orando e lembrei desse texto. Estava orando, fui lá para o bosque orar e lembrei desse texto. Aí, como eu sempre ando com caderno e com papel, corri e fui lá fazer algumas anotações. Cheguei aqui, terminei de arrumar, né? Eu arrumando as coisas de Deus, né? A gente fala assim, arrumar, dá um toque aí para dar um pouco do meu toque nesse negócio, para pelo menos organizar. E a palavra que Deus ministrou ao meu coração foi essa palavra: nada tendo, mas possuindo tudo. E quando eu li esse texto, irmãos, a minha mente ela foi para outro texto, que está lá em Colossenses 3:11, quando a Escritura vai dizer para nós, Paulo também escrevendo, dizendo que Cristo é tudo em todos. E quando eu li esse texto, Cristo é tudo em todos, eu gosto de brincar, a cabeça é grande, né? Do cearense ajuda, você guarda muita informação, o HD é maior que o dos outros, esse é o privilégio de ser cearense. E quando eu peguei esse texto, eu lembrei de um pensamento teológico, que também teológico e filosófico do nosso tempo, que é o universalismo. O que é o universalismo? Não, Deus é tudo em todos. Os universalistas gostam disso. Então, Deus está em todo canto. Deus é Deus de todos. Ele é Deus. Aí ele não vou nem falar do que o povo diz que ele é Deus. Mas pega esse texto. Ele é Deus de tudo em todos. E me lembrei de um versículo lá em João 1:12, que vai dizer: mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus é tudo em todos quem? Quem são esses todos? A todos quanto receberam. Olha aí como a Bíblia é legal, né? A Bíblia interpreta a Bíblia. Diz assim, ele é tudo em todos, ele é Deus de todos, mas de todos quem? Mas todos quanto o receberam. Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para os que creem em Cristo, realmente ele é esse tudo em todos. Para quem está de fora, para quem não crê, infelizmente, ele não pode ser tudo neles. Porque Deus só vai ser tudo em mim quando ele for tudo, quando ele tiver tudo de mim, quando a minha vida for dele. Porque o caminhar com Jesus, essa ideia dessa unidade, é uma obra do Espírito, mas é uma obra do Espírito consciente. É tanto que o culto, que é o desafio do nosso culto, é um culto racional, é saber o que eu estou fazendo. Jesus ele chega para a mulher samaritana e diz assim: os judeus adoram quem eles conhecem, vocês adoram a quem vocês não conhecem. Por isso que Jesus desafia aquela mulher a adorar em espírito e em verdade. E é interessante, querido, que meditando nessa palavra, que nada tendo, mas possuindo tudo, Cristo é tudo em todos, esse todos em que Cristo é tudo, é todos quanto receberam e foram feitos filhos de Deus. Eu lembrei de uma passagem, irmãos, lá em Mateus 16:26, que diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu traduzi isso aqui, que não é pecado, tipo assim, do que adianta o homem ter tudo? Tudo. E
perder a sua alma. De que aproveita o homem? E a gente vê uma frase que é clichê, mas é verdade. Eu lembrei até rir, né? Porque a gente gosta de frase de efeito. O evangelho é simples, irmãos. A gente gosta de formular frases, né? Eu gosto, né? Eu paro, medito, sabe? Eu sou metido a filósofo, assim. Eu estou aqui. Tem umas frases que eu já criei, que estão até escritas aí, que eu digo, ó, se eu ver alguém usando, eu vou cobrar. Uma cadeira. E meditando nessa palavra, veio: sem Deus tudo é nada. Sem Deus tudo é nada. É isso que Jesus está dizendo, de que vale, do que importa, do que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ele ganhar tudo, ele ter tudo e não ter nada. Porque a medida do ter, ela não cessa. Provérbios diz isso. O ser humano vai estar sempre almejando e sonhando as coisas. O cara é criança, aí ele diz assim, quando eu crescer, aí ele inventa que ele... Dizem que quase toda criança já quis ser astronauta, como eu não sou normal, não quis ser, né? Mas depois ele vê que não dá para ser astronauta, ele vai descendo o nível, mas vai querendo ser alguma coisa. Aí o cara começa a namorar. Aí o que é que ele faz? Ele primeiro começa a namorar para depois trabalhar. Ele vai namorar, mas não tem para levar a menina, não tem nem como pagar o sorvete para trabalhar. Aí ele começa a trabalhar e começa a gostar mesmo da menina. Rapaz, eu já estou trabalhando. Estou mais ela, vou casar. E sempre vai aparecendo alguma coisa. Aí vai filhos, e vai trabalho, e vai melhorar de trabalho, e vai crescer na vida. E essa medida nunca acaba. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, é que quando o cara se vê no momento que ele conquistou tudo, se ele não tiver Cristo, ele continua tendo nada. Porque ele vai e conquistou, ganhou, ele olha assim e diz, e agora? O coração dele, a alma dele continua vazia, porque a Bíblia diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. É por isso que nada desse mundo satisfaz o homem, irmão. Não estou falando não é nem do cristão, não, é do homem. Nada desse mundo consegue preencher o coração do homem, porque Deus colocou a eternidade no coração dele. E a eternidade só se tem quando você conhece a Deus. Só se tem quando você se volta para Jesus. Por isso que o Senhor Jesus é que vai dizer, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro, ele ter tudo e no final ele olhar assim e dizer, eu não tenho coisa alguma, eu não tenho nada. Aí João 1:3, aí já entra para um nível mais profundo do que eu estava meditando. Porque aí já não é um texto lógico, aí já vem dessa graça que o Espírito dá a gente. João 1:3 diz que sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Eu gosto de dizer isso, mas vou começar a pregar agora, gente. Estava só introduzindo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu não vou chegar aqui para trazer uma explicação para você, não. Bem simples, do que é o Evangelho. Quando João escreve isso, que sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez, veio um entendimento do meu coração de que tudo que construímos na nossa vida sem Cristo é como uma miragem. Tudo que a gente constrói sem Cristo é descartável. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Você pode fazer muita coisa, mas sem ele acaba sendo nada. Sem ele acaba escapando dos dedos, como você querer prender água. Sem ele, nada permanece sem ele. Sem ele, nada, isso aqui é forte, gente, nada do que foi feito se fez. Então não adianta a gente construir nada sem ele. Pena que a gente, mesmo conhecendo a Deus o Evangelho, a gente inventa de construir um bocado de coisa sem ele. Aí quando se acaba, a gente entristece. E o Espírito Santo falou comigo hoje. Quando as coisas se acabar, tenha uma certeza que não foi feito em mim, foi feito em você. Então continua. Porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem ele, nada que se constrói permanece. Sem ele, irmãos, nada dura. Sem ele, tudo é passageiro. Por isso que Paulo vai dizer que comais ou que bebais, faça tudo para a glória de Deus. Porque o que não for feito para a glória de Deus vai se perder. Aquilo que não for feito para Deus vai se perder. Eu estava meditando, pensando nisso. Sem ele, construir nele.
Aí, irmão, vem o texto da parábola, que é uma das parábolas mais lindas da Escritura, que é no fim do Sermão do Monte. Quando Jesus vai falar, lá em Mateus 7, 24 a 27, ele vai falar sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. Todo crente sabe, irmão. Né? Não precisou nem passar pelo discipulado, eu acho. Ah, precisa. Porque tem uma igreja por aí que diz que a rocha é Pedro, né? Tem que ser discipulado. Mas toda vez que você pega a rocha na Bíblia, vai estar apontando para Cristo. E o texto está dizendo que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é semelhante a alguém que edificou a casa sobre a rocha, sobre Cristo. Só que a mesma Escritura diz que teve um esperto que não quis ter trabalho, que ele inventou de construir a casa sobre a areia. Por quê? O Maico aí é quase mestre de obra, né, Maico? Porque para você construir sobre a rocha, irmãos, a não ser que você esteja num lugar pedregoso, mas para você construir num lugar como Junqueirópolis sobre a rocha, o que é que você tem que fazer para achar a rocha? Você tem que cavar, e a turma não quer cavar. A vida cristã de muita gente, irmãos, ela é superficial e não profunda. É muito extensa, mas não tem profundidade. Porque quando a tentação chega, a luta chega, o cara se desespera, abandona Deus, blasfema até contra Deus. Ah, Deus, cadê o Senhor? Extensão, não profundidade. A gente está vivendo um cristianismo muito expansivo, muito extensivo, mas profundidade nada. Por quê? Porque profundidade você tem que cavar, você tem que gastar tempo na oração, gastar tempo na palavra, meditar na palavra, pensar no Senhor, pensar nas coisas que são de cima, e a gente está tão ocupado com as coisas daqui que não dá para ser profundo, a gente vai sair extenso mesmo. Você já viu aquelas árvores, né? Lá no Ceará, é a goroba famosa. Grande, mas não tem raiz. Quando tem uma perto da sua casa, a primeira coisa que você faz para o dono do terreno é dizer assim: ei, meu irmão, você deixa eu cortar esse negócio aí, porque quando chegar o vento ela cai. Grande, bonita, mas não tem raiz. Ela está sobre a areia. Quando vem o vento, ó. Tem muita gente construindo a vida, irmãos, não sobre Cristo. Aí a parábola vai falar de um outro cara que foi um esperto, né? O que pensou que era esperto, ele construiu a casa sobre a areia. Não precisa cavar, chega aqui e constrói. Só que a Escritura diz que veio o vento, veio a chuva, transbordaram os rios, e veio o vento e bateu naquela casa e ela caiu, porque ela estava edificada sobre a areia. Se edificar na rocha, edificar em Cristo, na sua palavra, o que é edificar na areia? Edificar na areia, edificar nas minhas próprias experiências. Não porque eu entendo assim, porque dá certo assim, porque eu já vi que dá, aí o cara bota eu na frente, né? Porque eu já analisei, porque eu já pensei, eu já planejei. Aí ele constrói sobre a areia. Bonito, mas na hora que vem a chuva, até que passa o teste da chuva, irmão. Passa até pelo teste da água. Mas quando vem o vento, já passou a chuva, as águas bateram, quando vem o vento, a casa vai junto. Mas a gente continua ainda, mesmo conhecendo a Deus, o Evangelho, irmãos, tendo anos de fé. Porque a gente acha que anos de fé, de anos de igreja, é credencial para a gente estar com as... Não. Isso tem nada a ver. Eu posso conhecer a igreja, o estatuto dela, indo e voltando, a Bíblia indo e voltando, conhecer a Jesus é algo mais profundo. E por que não conheço? Porque eu não quero cavar, não quero buscar, não quero mergulhar. Os níveis do rio de Deus é tornozelo, joelho, lombo e uma hora que você não consegue mais botar os pés no chão. Aí tem gente que vive a vida todinha só no tornozelo. Porque ele tem medo, né? Quando os meninos da gente vai tomar banho, eu tenho um menino pequeno, né? A Tamires, o Romai tem, vamos pro lugar, quando vai entrar pro... Ei, não entra pro fundo não, né? A gente diz pro menino, né? Aí a gente cresce com essa mentalidade, não, o fundo é perigoso, com Deus não. É perigoso, porque você não sabe o que é que te espera, mas você é desafiado a andar com Deus por uma vida de fé. E quando você mergulha, meu irmão, ele lhe sustenta. Esses são os níveis de fé. Tem gente que vai viver a vida todinha com o menino, não vou para lá, não, porque lá é fundo, né? Então vou ficar por aqui. Ele nunca vai crescer em Deus. Ele nunca vai descobrir o que Deus quer para ele, tem para ele. E o que Deus tem para nós, a Bíblia diz que é coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem desceu ao nosso coração, a gente nem pensou, é aquilo que ele tem para nós. Mas ele só dá para quem sai do tornozelo e vai mergulhar. É por isso que
a mensagem da cruz, irmãos, é loucura para quem perece, porque só recebe as cores de Deus, que ele não é normal mesmo. Você lembra que eu já contei aqui, não sei se o Maicon já ouviu, eu contei já aqui na igreja algumas vezes, porque eu me espraiei, o Lucas é um cara que eu tenho um amor por ele, Rio de Janeiro, psicólogo. E o Lucas foi meu discípulo na missão. Aí um dia, 3 horas da manhã, 3h30, eu dormindo lá no interiorzão do Ceará, o vento, aquele frio gostoso, o celular tocando, mano. Aí eu pensei, tragédia, alguma coisa na minha família. Para ligar na hora dessa, já se atribula, irmãos. Aí, porque esse pensamento hoje eu mudei, né, irmãos? Que a gente tem que estar no pensamento das coisas de Cristo, das coisas boas. Mas nesse tempo, aí eu, alô, aí ele, oi pastor, né, no Rio de Janeiro, S. Aí eu digo, olhei, aí eu fui olhar o nome do cara assim, né, acordando, Lucas. Eu disse, o que é que tu quer na hora dessa, mano? Quase fartei, se eu fosse dentro do coração, eu tinha me matado. Pastor, Deus falou comigo. Eu disse que foi que Deus falou contigo, mano. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Aí ele disse assim para mim, pastor, tu sabe por que é que Deus escolheu as coisas loucas do mundo? Sabe por que é que ele chamou louco? Eu disse, por quê? Porque os loucos não fazem pergunta, eles só recebem o convite e vão. Aí eu peguei essa frase dele, aí fui, no outro dia eu preguei sobre isso, porque eu me encaixei nisso. Tu tá aqui numa parada de ônibus, tu tá indo para algum lugar, aí aparece alguém que tu não sabe quem é e diz assim, entra, tu vai entrar? Tu pode até entrar, mas se tu perguntar quem é ele, se o cara mostrar o RG dele, se ele provar que é parente do fulano, mas chama um doido para ele entrar. Ei, cara, entra aqui, ele não sabe nem para onde é que tu vai, ele entra e vai. Por isso que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, porque os que não são normal, Deus diz, vão, aí ele diz, estamos indo, Senhor. Vai levar o quê? Não, do jeito que você está. Aí ele vai e Deus honra. Por isso que a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para quem perece. A fé, o pastor José Falado do Ceará dizia que fé e loucura são sinônimos, irmão. Todo mundo que tem fé, você já teve ele por doido. Mas esse cara tá doido. Vai construir uma igreja aqui, vai fazer isso aqui. Não, mas não tem dinheiro, não tem não sei o quê. Aí daqui a pouco o cara é tido por doido. Aí depois faz. Vai entender, né? Porque são os processos de Deus, são as formas do Senhor trabalhar. E é interessante, querido, que a gente, voltando para o que a gente estava dizendo, mesmo sabendo de tudo isso, a gente começa a construir coisas sobre a areia, sobre as nossas experiências, sobre aquilo que eu acho. Porque às vezes a minha inteligência, sabe, a minha inteligência é maior do que a inteligência de Deus. Às vezes a gente pensa isso. Se não pensa, a gente age assim. E hoje eu vou usar muito a Bíblia, isso que não é uma mensagem, como eu sempre prego aqui, expositiva, mas não vou sair do tema, não. Na verdade, se eu tivesse dado um tema para essa pregação hoje, seria o nada sem Deus é tudo e o tudo sem Deus é nada. E eu me lembrei de 2 textos bíblicos, de 2 construções na Escritura. E a primeira construção que eu lembrei foi Babel. Gente, a construção da Torre de Babel, eu acho que é a obra mais magnífica produzida pela cabeça de um ser humano, é a Torre de Babel. Primeiro, porque era um grande projeto. Foi o projeto do momento, foi o projeto da moda. Acaba o dilúvio, Deus manda o dilúvio sobre a terra. Aí o povo que, dos tempos bíblicos ali do dilúvio, aquela turma ali da descendência de Abraão, da descendência de Noé, aquela turma vai para o Vale de Sinear, na antiga Babilônia, hoje Iraque. Então eles chegam lá no vale, aí Nimrod, ele tem uma grande ideia. Aí esse cara diz assim, rapaz, eia, olha aí, eia, né, a expressão bíblica antigona, eia, né, ei, vamos aqui construir uma torre cujo cume dela chegue até o céu, para que a gente não possa ser espalhado sobre a face da terra. Olha a ideia dele. Ele estava querendo criar um marco para dizer assim, nós vamos fazer uma torre bem grande, e se um dia Deus resolver espalhar a gente vai ter uma referência para voltar. O primeiro que achasse a torre, ele diz, ei, achei, aí você ia reunir todo mundo dentro daquela torre. Nós não vamos mais ser espalhados. Irmãos, a palavra daquele homem foi boa, ele era um líder nato. A palavra daquele homem, ela entra com força no coração do povo, com tanta força, irmãos, que infelizmente isso não acontece nem na igreja. Era para acontecer na igreja, no corpo de Cristo, e às vezes não acontece, irmão.
quando ele lança esse projeto, quando ele lança essa ideia, a Bíblia diz que o povo se une fortemente em prol daquele projeto. A unidade é tanta, irmãos, que Gênesis capítulo 11, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que Deus se incomoda, Deus desce. A Bíblia diz que Deus, ele diz, eu vou olhar aqui essa construção desses homens. Não é que ele não saiba, mas isso chamou a atenção de Deus, a ideia é para que chame a nossa atenção sobre esse projeto. O próprio Deus olha e diz, o negócio aí é grande. O Senhor, irmãos, a Bíblia diz, então desceu Deus, o Senhor, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, olha só o que foi que Deus disse, esse povo é um só e todos falam a mesma linguagem e ninguém pode impedir o que eles quiserem fazer. Irmãos, aquele povo estava numa unidade de propósito tremenda para construir aquela torre. Só tinha um problema com a Torre de Babel. Era um projeto maravilhoso. O povo era um, falava a mesma língua. O problema é que Deus não estava naquele projeto. Esse era o grande problema. Só tinha um problema. Estava todo mundo falando a mesma língua, todo mundo, vamos fazer, vamos construir. Deus disse, ó, ninguém pode deter eles desse jeito. Mas eu acredito que Deus diz ninguém, parece que Deus gosta de brincar com as coisas, ninguém. Deus, eu vou me meter nesse negócio aí. Na cabeça deles é o plano perfeito, mas eu vou me meter nesse negócio aí. E a Bíblia diz que Deus vai lá e Deus confunde a língua daqueles homens. E a Torre de Babel, que era para ser a maior edificação da terra, termina sendo a Torre de Babel, a Torre da confusão. Por quê? Porque o projeto era maravilhoso, as pessoas compraram a ideia, só não conseguiram comprar a Deus. Só não conseguiram chamar Deus para o projeto, porque o projeto era lindo, maravilhoso, mas não era do Senhor. Aí eu me lembrei de outro projeto que você, se tiver no espírito aqui, já vai entender. A outra construção é a Arca de Noé. Totalmente diferente da Torre de Babel. Um cara diz assim, ó, eu vou construir uma arca porque Deus mandou e ele vai destruir o mundo. Tu sabe quem foi que acreditou nele? Só a família. Só ele e os 3 filhos. A Bíblia diz que o restante da população lá, ó, o restante da turma, é doido, é louco. Como é que Noé, rapaz, vai te aquietar, nunca choveu sobre a terra, chuva para destruir o mundo, Noé. Você tá ficando, Noé, essa ainda é novo, naquele tempo 500 anos era novo, irmão, ele morreu com 900. Talvez se ele tivesse com 900, né, já alguém tinha dito, tá caducando, tá velho, como diz no Ceará, tá gagá. Mas não, e Noé está fazendo aquele projeto e ele demora, porque é só ele e os seus filhos, passam anos e anos ele construindo aquele projeto. Só que diferente da Torre de Babel que deu errado, aquele projeto, mesmo contra tudo e todos, Noé fez obedecendo a Deus e a direção de Deus. E no final deu certo. A chuva veio. Deus condenou o mundo com dilúvio. A Bíblia diz que Noé e a sua casa foi salva naquela arca juntamente com os animais. Por isso que Paulo vai dizer, não tendo nada, mas possuindo tudo. Por quê, irmãos? Porque se Deus estiver no projeto, você pode não ter nada. Mas se você tiver o aval de Deus e a assinatura de Deus, você tem tudo. Mas se Deus não tiver, você pode ter gente, pode ter material, pode ter trabalho, pode ter dinheiro, pode ter o recurso, mas se Deus não tiver, ele vai olhar e vai dizer, eu vou bagunçar esse negócio. A Torre de Babel foi para Deus que eu vou bagunçar. Porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Por que a gente insiste em querer fazer as coisas sem Deus? Por que a gente insiste? A Torre de Babel só faltava uma coisa, Deus, e ela acabou-se literalmente em confusão. A Arca de Noé, irmãos, tinha pouca coisa, mas tinha Deus. E ela termina em bênção. Eu disse que vou correr na escritura hoje, né? Depois eu passo os textos para vocês aí. Hebreus 12, 27, eu parafrasei, não está escrito assim, isso aqui foi a versão minha desse texto. As coisas abaláveis serão abaladas, para que as inabaláveis permaneçam. Irmãos, essa é uma das formas de Deus trabalhar. As coisas abaláveis serão abaladas, para que as inabaláveis permaneçam. E quando eu olhei esse texto, eu me lembrei de Jó. Jó.
Eu não vou nem citar porque o capítulo 1 é a história das percas de Jó, 1 e 2. A Bíblia diz que Jó, num só dia, irmãos, ele perde suas riquezas, ele perde seus bens e ele perde os seus filhos. O que dava para perder, ele perdeu. O que era capaz de ser abalado, foi abalado. Deus tirou dele. Hebreus está dizendo aqui: as coisas abaláveis serão abaladas. Você já pode sair de casa hoje para ouvir um negócio desse? As coisas abaladas vão ser abaladas, irmãos. O que dá para a gente perder na vida, não se assuste se você perder o que der para perder, porque tem horas da vida que aquilo que é abalado, Deus faz abalar mesmo, Deus tira de nós. Para quê? Para que permaneçam as coisas que são abaláveis. Para que a gente possa entender o que realmente importa, o que realmente vale a pena a gente se abraçar, vale a pena a gente colocar a nossa confiança no nosso coração. Jó perde os bens para acabar. Irmãos, é a parte mais terrível. Eu tenho 2 filhos só. Gente, eu não imagino perder um filho meu. Sabe? Tipo assim, cara, pode ser que vá perto que eu, mas eu não imagino. Mas saiu 10 caixões da casa de Jó num dia só, irmão. Deus não deixou nem um filho assim para consolar ele. O que eu mais gosto aqui, vou ficar com esse cara aqui para... Não, os 10 filhos dele. 10 caixões saíram da casa de Jó, 10 inteiros, irmão. Imagina. Que eu não estou falando dos bens, não. Que bens é 10 filhos. Aí o Jó, o abençoado, ele não tinha a Bíblia na mão dele como a gente tem, não. As coisas abaladas serão abaladas. Nunca ninguém disse isso para ele. Mas aquilo que era inabalável permaneceu dentro do coração dele, que foi Deus e a sua presença. Foi a certeza da soberania de Deus. Ele vai lá, a Bíblia diz que ele se prostra sobre o pó e sobre a cinza, e ele diz: Deus deu. E ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Vai ser crente assim lá em Uís, viu, irmão? Aquela terra de Jó. O cara perde tudo, mas ele confia na soberania e diz: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí parece que foi pouco, no capítulo 2 Satanás chega e diz assim: ei Deus, imagina um negócio desse. Você vê, irmãos, a capacidade destrutiva de Satanás. Ele tira tudo que o cara tem, os bens, os filhos. Aí ele chega para Deus, é uma das poucas vezes que o diabo diz a verdade na Bíblia, viu? Ele chega para Deus e diz assim: pele por pele. O bicho chega filosofando para Deus, ó, pele por pele. E o homem dará tudo em troca da sua alma. Você tirou os bens dele, a família, mas ele está com saúde, toca na saúde dele. Para ver se ele não blasfema de ti. A Bíblia diz, irmãos, que no outro dia Jó amanheceu ferido, da planta do pé ao couro cabeludo. O seu corpo era uma ferida só. As coisas que são abaláveis, irmãos, elas podem ser abaladas. A nossa saúde, a nossa família, o nosso trabalho, as nossas coisas. O que é abalado pode ser abalável. Mas quando isso acontece, irmãos, que permaneça aquilo que não pode ser abalado, a nossa fé e a nossa confiança em Deus. A mulher de Jó chega e diz assim: tu ainda permanece, olha só, o que não foi abalado na vida dele. Primeiro, a integridade. Você ainda permanece na sua integridade. A palavra íntegro é completa. O que ela está dizendo para Jó é o seguinte: ainda permanece com o coração nele ainda. O teu coração é todo dele ainda. A tua devoção é toda dele. A sua adoração, a sua vida continua ainda sendo dele. Você ainda permanece na sua integridade. Aí ela diz para Jó: amaldiçoa Deus e morre. Aí Jó vai dizer aquele texto da Bíblia que os pregadores quando prega, não, Jó não falou aquilo gritando, não tinha mais nem força para gritar, Jó estava só vivo. Eu imagino Jó falando baixinho e sereno, dizendo assim para ela: eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar sobre a terra. E nessa minha carne aqui, ferida, machucada, eu ainda vou louvar e adorar a Deus. Ele não perdeu a integridade, nem perdeu a fé. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Quando a gente sabe isso, irmãos, a gente pode perder tudo. A gente só não pode perder ele. Quando a gente chegar a esse nível de profundidade, de entender que Deus é mais importante realmente que qualquer coisa, porque a gente diz, mas será que é? No dia mau é que a gente vai mostrar se é ou não é.
Porque dizer que Deus é tudo quando eu estou com tudo é bom demais. Quando eu estou por cima da carne seca, né? Ei, Deus é tudo. É meu tudo, é o meu Senhor, é a minha vida. Eu quero ver é quando o dia mal chegar. Que as portas se fecharem, que a morte estiver perto de você, a doença chegar. Aí você manter a sua integridade e dizer, eu sei que tenho crido. Apóstolo Paulo, irmãos. Lembrei desse cara, quando eu estava preparando essa palavra também. Na 1 Timóteo 1:12. A Bíblia diz que ele está condenado à morte, preso na prisão de Cesareia, porque ele sabia que na prisão de Cesareia ele ia para Roma para morrer, porque Deus falou através de Ágabo que ele ia para Jerusalém, de Jerusalém ele ia para Roma para morrer. Ele sabia que o destino dele era a morte. Mas sabe o que é que ele escreve para Timóteo? Timóteo, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia da sua volta. Paulo termina a sua vida dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas quem está falando aqui, irmãos, não é um homem que teve tudo na vida, não. Foi alguém que perdeu tudo. Ele vai dizer, sofri naufrágio, sofri perseguição, até mesmo no meio dos irmãos. Ele não foi aceito. Foi um cara rejeitado, abandonado. No dia do julgamento dele, ele disse, eu fiquei só Deus ficou comigo na minha defesa. É esse homem que está dizendo assim, acabei a carreira, combati o bom combate, mas eu guardei a fé. Porque tudo que é abalado pode ser abalado, irmãos. Mas quando as coisas abaláveis são abaladas, é para que as inabaláveis permaneçam na nossa vida. Para as coisas inabaláveis permanecerem. Tudo que é abalado pode ser abalado, mas a nossa fé e a nossa esperança está em Deus. Eu falei que eu ia falar do Salmo 46. Salmo 46, versículo de número 4, já estou concluindo. Eu gosto desse salmo porque esse texto vai dizer assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. Eu passei muito tempo entendendo esse texto errado, irmão. Mas está com uns anos, uns 7 anos por aqui, eu entendi esse texto. Há 7 anos atrás eu entendi esse texto. Estava um dia meditando na beira de um rio, que eu gosto, no rio que eu ia meditar lá no Ceará, era perto do cemitério, bem tranquilo, o povo chama medo do cemitério, eu ia lá para a beira do rio, bem pertinho do cemitério. No inverno, irmãos, o pessoal tinha medo, porque no inverno, quando tinha muita chuva, às vezes descia os caixão, as ossadas do povo do rio, né? As enchentes, né? Cavavam por lá e levavam. E o pessoal tinha um pouco de medo. E eu, meditando lá, entendi esse texto. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Irmãos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Onde é que está o santuário da morada do Altíssimo? O santuário da morada do Altíssimo não reside mais num tabernáculo, como no tempo de Moisés. Ele não reside mais num templo ou numa casa onde nós estamos reunidos. O santuário de Deus, o tabernáculo de Deus, ele resolveu colocar ele dentro de nós. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Há um rio, irmãos, dentro desse santuário. Há um rio dentro de nós, e é Jesus quem diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Há rios dentro de nós. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E quem é esse rio? A presença do Espírito em nós. Há um rio cujas correntes dele alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está conosco, irmãos. Por isso nós não seremos abalados. Há um rio cujas correntes. Aí o cara pensa cidade de Deus, Jerusalém. Não, o santuário, não. Deus, ele fez de nós o santuário. Ele colocou no nosso coração, ele colocou em nós o seu altar. Amém? Amém. Nós somos o altar e o sacrifício. Isso é a graça. E no Salmo 121, em versículo 1, 125:1, o salmista vai dizer, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes
para sempre. Quando Paulo escreve a sua epístola aos Coríntios, é um dos textos que eu gosto da Escritura, tanto que eu sei decorado, 4:16 a 18, ele vai dizer que ainda que o nosso homem interior se corrompa, nosso homem exterior, isso aqui, ó, essa carcaça aqui, nosso exterior, às vezes, irmãos, vem luta que a gente baixa a cabeça, que a gente chora, que a gente se atribula, que a gente só não sai correndo por aí para não passar vergonha. Que aí seria vergonhoso demais, mas tem hora que dá vontade de você. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Sabe o que é que Paulo diz? O nosso homem interior se renova dia a dia. Por quê? Porque há um rio dentro de nós que alegra o nosso coração, que alegra a cidade de Deus, e o Espírito Santo está em nós. Por isso que traz esse renovo dia a dia. Aí ele vai continuar dizendo o seguinte: ainda que o nosso homem interior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Sabe quem está dizendo que a tribulação é leve e momentânea? É Paulo, irmão. Ele não sofreu nem um décimo do que aquele sofreu. Ele está dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Tribulação, luta, tudo isso aqui é momentâneo, irmãos, porque por um momento o Senhor vai nos levar para estar com ele. Isso aqui é momentâneo. Isso aqui é passageiro. Amém? Amém. Não é só a felicidade, as alegrias que passam, não. As tristezas e as lutas também passam. E um dia elas vão passar eternamente. Aí ele vai dizer, querido, que ainda que o nosso homem interior se corrompa, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Sabe qual é o segredo? O versículo 18 diz, porque nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem, que foi o que eu disse para você, sem mim nada podeis fazer, sem ele nada do que foi feito se fez. As coisas abaladas serão abaláveis serão abaladas, porque o que se vê é aparente, irmão. Tudo isso aqui pode se abalar, tudo isso aqui pode perder. Você pode perder seu carro, você pode perder sua casa, você pode perder sua moto, você pode perder seus filhos, você pode perder, o que pode ser perdido, você pode perder. Mas o texto diz que nós não atentamos para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são aparentes. Eu falei que é miragem, né? Aí. Mas o que não se vê é eterno. Os nossos olhos têm que estar em coisa eterna, irmãos. Esse é o grande desafio, porque nós somos cidadãos da terra, mas também do céu. E a nossa pátria verdadeira está lá. Cristo é tudo em nós e para nós. Ele é a nossa força na fraqueza. Quando estamos fracos, irmão, sabe por que a gente não desaba? Porque Cristo é tudo em nós. Ele é a nossa força na hora da fraqueza. Na hora da angústia, a Bíblia diz que ele é um socorro bem presente na angústia. Na hora da angústia, a gente pode sentir a presença dele e a sua paz. Ele é a nossa segurança quando tudo desmorona. Quando tudo dá errado, o Espírito Santo diz assim, não se preocupe que eu estou com você. Eu faço nova todas as coisas. Eu tenho que entender, irmãos, no nome de Jesus nessa noite, o Espírito Santo nos faça entender que as coisas que podem se abalar, elas podem ser abaladas na nossa vida mesmo. O que a gente pode perder, a gente pode realmente perder um dia. Mas quando isso acontece, é para que permaneçam as inabaláveis. As inabaláveis vão permanecer. Por isso, irmãos, nada temos, mas possuímos tudo. A gente pode dizer como Paulo, não tendo nada. Alguém olha e diz assim, coitado, tem nada. Às vezes, irmãos, sabe, olha assim, meu Deus, eu não tenho nada, né? Às vezes eu olho assim, só não tenho nada. Aí na mesma hora eu lembro desse texto, não tendo nada, mas possuindo tudo. E tem gente que tem tudo, mas não possui nada. Nada. Vazio. Às vezes as pessoas perguntam, irmão, sabe? Nós que somos cristãos. Eu não gostei dessa palavra, porque não é que eu seja traumatizado, é porque isso é tão normal o povo falar. Mas às vezes você escuta, porque o fulano tem inveja de mim. Aí, às vezes a gente que é cristão, não, o cara tem inveja de quê? Irmãos, inveja da nossa alegria. Inveja da nossa família, inveja daquilo que Deus realmente tem feito. O cara olha e diz assim, esse cara tem tudo para estar triste aí, tá alegre, sorrindo, né?
anda por aí com o dente lá de fora, você não vê esse cara reclamando, murmurando, se maldizendo. Aí o cara diz assim, pô, eu tenho tudo e não tem essa felicidade, não tem essa alegria. O cara às vezes começa a ter inveja da gente, raiva. E realmente a gente até pensa que não tem nada, mas Paulo diz, não tendo nada, mas possuindo o que a gente não vê, irmãos, o tudo que a gente não vê, tem gente lá fora que está vendo esse tudo. E sabe o que é o mais importante? Que o tudo que a gente não vê, irmãos, Deus está vendo, Ele potencializou isso em nós, foi Ele que deu isso para nós. É o seu Espírito em nós. Era para Deus pegar a gente, às vezes eu digo isso, mas Deus entende, né, irmão, nosso coração. Mas Deus, Senhor, por que o vaso também não é de ouro, é só o tesouro, né? Mas eu gosto desse texto quando Paulo vai dizer tesouros em vaso de barro. Irmão, tu já viu alguém esconder um tesouro no vaso de barro? O cara esconde num cofre. O cara esconde num baú, né? Ele faz um buraco e bota dentro. Aí Deus pegou o tesouro, irmão, sabe? Aí ele colocou no vaso de barro. Como eu sou cearense, eu digo assim, Deus, só Deus mesmo para pegar um tesouro, um ouro precioso e esconder dentro de um pote, né? Dentro de uma jarrinha de barro. Tesouro em vaso de barro. Mas tem um motivo. Para que a glória e a excelência seja dele e não nossa. Porque mesmo que a gente tenha esse tesouro, mesmo que a gente desfrute dessa alegria, mesmo que a gente desfrute dessa alegria do céu em nós, a gente nunca pode esquecer que a gente é barro. Por mais que a gente cresça, por mais que a gente vire um rio, a gente jamais pode esquecer da fonte. Porque a gente começou lá. A gente começou em Deus. E é em Deus que a gente vai terminar. É para Ele que eu sempre tenho que voltar. Para que eu continue cheio, para que eu continue sendo rio. Para que eu continue tendo tudo, eu tenho que estar sempre voltando para Ele. Porque se eu perder a Ele, irmãos, aí realmente eu não terei nada. Tem muita gente que botou na cabeça, Deus abençoou, Deus honrou, aí o cara achou que tinha tudo, né? Tudo. Aí ele se desligou da fonte. Se não voltar para a fonte, irmãos, tudo tem prazo de validade. Se não voltar para a fonte, tudo que ele acha que tem um dia seca, um dia acaba. Por isso que a gente tem que estar sempre voltando para a fonte. A gente tem que estar sempre voltando para Ele. Manancial não é rio de vida, é fonte de vida tu és. O rio somos nós, irmãos. Quando a gente chega em Deus, nessa fonte, aí a gente sai, porque né, tem gente que vai viver a vida toda na fonte, com água no tornozelo. Mas os que se permitem mergulhar, viram rio. Porque sai da fonte, aí mergulha. E quando você mergulha, sabe o que é que acontece? Você vira um rio e esse rio vai crescendo. Porque Ezequiel diz que por onde o rio passar, a vida de Deus vai ser produzida. Isso é loucura para quem se perde, mas quando a gente é rio, a vida de Deus é produzida. Você está conversando, às vezes, num lugar, como eu estou às vezes num lugar conversando. Coisa da vida, normal. Diga uma coisa, uma frase, alguém diz, isso aí me tocou. Esse negócio aí é um negócio estranho. Já fiz caminhada com gente, irmãos, caminhando, que o cara termina, chega para alguém e pergunta, quem é aquele cara que estava conversando comigo? Por quê? Não, que a gente estava conversando, ele falando aquele negócio no coração da gente. É um negócio diferente que a gente fala com esse cara. Porque por onde o rio de Deus passar, ele vai produzir vida. Quando você está só no tornozelo, não. Mas quando você mergulha, você vai produzir vida. Onde você passar, você vai levar e carregar a vida de Deus em você. E você de repente não vai ter nada. Paulo disse, não tendo nada, mas possuindo tudo. Preso. Vou fechar esse negócio aqui, fechar até minha Bíblia. Preso numa prisão em Roma. Prisão de segurança máxima. A Bíblia diz que tinha 3 ternos de soldado vigiando Paulo 24 horas. Era perigoso, cara. 9 soldados vigiando ele 24 horas por dia. Mas sabe por que Deus permitiu que os 9 soldados vigiassem ele? Depois você lê a Epístola de Paulo aos Romanos, que a gente terminou de estudar agora, né? Passamos um ano e lá vai pancada, né? Foi um ano e mais de um ano. Só em Romanos. E quando termina Romanos e Filipenses, Paulo diz assim, os da casa de César vos saúdam. Tu sabe quem eram os da casa de César? Os guardas da guarda pretoriana que vigiava Paulo. O rio de Deus alcançou a vida deles através de Paulo. E muitos daqueles homens que vigiavam Paulo foram alcançados pelo evangelho da graça de Deus. Eles da casa de César.
O César estava arrancando a cabeça do Paulo, matando ele, mas o rio de Deus atingiu aqueles que estavam dentro da casa de César. A graça de Deus é revelada e manifesta a eles. Porque por onde o rio passar, vai produzir a vida de Deus. Por isso que Paulo disse, eu não tenho nada, preso, abandonado, sozinho, mas eu tenho tudo, porque Cristo estava nele. E o Cristo que estava na vida de Paulo alcançou até aqueles que estavam na casa de César. Até aqueles que estavam presos ali. Estudamos agora recentemente a Epístola a Filemon. Onde foi que Paulo ganhou Filemon para Cristo? Na prisão, entre algemas. Por isso que ele disse, não tendo nada, mas possuindo tudo. Porque nós temos Cristo. E se nós temos Cristo, nós temos tudo. E sem Cristo, gente. Então eu quero terminar essa palavra dizendo isso para você, filho. Não inventa de fazer nada sem Cristo. Não constrói sobre a areia, não. Não, porque dá certo, porque eu já fiz outras vezes. Dá certo porque fulano fez assim e deu certo. Senhor, como é? Construa sobre Deus. Uma coisa é pescar a noite toda pela minha experiência. Você lembra de Pedro, né? Pescamos a noite toda, Jesus, e não apanhamos nada. Olha o segredo. Mas sobre a tua palavra, a gente vai lançar a rede. Aí quando ele lançou sobre a palavra de Deus, foi a maior pesca da vida dele. Infelizmente ou felizmente foi a última, mas foi a melhor. Deus, né? Parece que Deus gosta de brincar. A melhor pescaria que o cara fez. Pedro talvez quando fez aquela pescaria disse, agora sim, agora eu rico. Com esse homem no barco. Aí Jesus disse, foi a última pescaria que você fez. Eu estou chamando você para ser pescador de homem. Deixa essas redes aí e me segue. Já pensou, hein? Jesus chega e vai acompanhar o Mike nas piscinas, aí aparece um bocado para ele fazer aí é o mês que ele mais ganha dinheiro. O Mike diz, agora desse jeito com Jesus eu rio. Aí termina o mês, Jesus diz, ó, deixa as piscinas aí, os produtos aí, me segue. Foi isso que aconteceu com Pedro. O melhor dia de Pedro, que Pedro trabalhava na diária, não era no mês, o melhor dia dele. Aí quando ele termina, ele diz, agora com esse homem no barco, eu faço uma empresa agora de pesca. Aí Jesus disse, acabou, Pedro, para você, agora você vai pescar homem comigo. Sobre a sua palavra, quando a gente constrói firmado em Deus, o que é nada, irmão, se transforma em tudo. Mas se a gente não colocar o Senhor nos nossos planos, no nosso projeto, o que é tudo? Está tudo direto. Gente, isso aqui não foi só eu. A gente, isso aqui é a nossa história. Mas teve coisa que a gente fez que não tinha como errar. Não tinha como dar errado. Só não tinha oração, né? Só não tinha direção de Deus. Ele só não pediu nada a ele. Estava tudo certo, tinha dinheiro. Opa, dinheiro. Não, isso aqui tem dinheiro que sobra. E pá, e vamos botar no papel. Aí terminou em Babel. Terminou em confusão. Aí tem coisa que Deus coloca no nosso coração. É a primeira coisa que a gente pergunta. E o dinheiro, meu Deus, e a condição? Não tem. Mas aí o Espírito impera, aí tu faz. Vai dar certo. Porque sem Deus, irmãos, tudo é nada. E com Deus, o nada se transforma em tudo. Deus é especialista em trabalhar com nada. Lembrei disso. Gente, estou terminando. Ele chega na casa da viúva de Sarepta, Elias, e diz assim, o que é que você tem em casa aí? A mulher, ela está, irmãos, ela está terminando, ela está fazendo o último bolo da vida dela e da história dela. Ela disse, eu vou fazer um bolo para me comer com meu filho para depois nós morrer. Era o último. Ela fez o bolo primeiro para dar para Elias. Quando ela deu o bolo para... Ela fez o bolo para Elias, o que foi que sobrou para ela? Nada. Essa foi que Deus fez com nada? Elias diz assim, assim diz o Senhor. Da panela a farinha não se acabará, e da botija o azeite não cessará, até que chova sobre a terra. Aleluia, Jesus. E aquela mulher metendo a mão na vasilha da farinha, meu irmão, não faltou farinha. O azeite, a farinha. Gente, misericórdia. O servo, a filha dos profetas, que o marido morreu, ela chega para Eliseu e diz assim, Eliseu, meu marido tinha muita dívida. Ô profeta abençoado, aquele não vigiou não, morreu, deixou um bocado de dívida, aquele profeta lá. Meu marido, tu sabe que ele te servia, era profeta, te seguia. E a gente aqui está endividado e vão levar nossos filhos como escravos. Eliseu diz assim, o que é que você tem em casa? Aí ela diz, eu não tenho nada. Misericórdia, que equação doida é essa?
Ah, não tenho nada, senão uma botija assim com um pouquinho de azeite. Eliseu disse, arranja vasilha emprestado, mulher. A mulher arranjou vasilha emprestada, a Bíblia diz que ela começou a derramar, irmão, azeite. Aí a Bíblia diz que ela olhou assim, cadê as vasilhas? Não tem mais vasilha, então o azeite parou. Sabe o que é que eu entendo com isso, irmãos? Que Deus vai ter sempre azeite. Se você está seco, a culpa não é de Deus, é sua. Porque o azeite está sempre disponível. A gente é que nos coloca como vasilha para ser cheio. Estou seco, eu estou vazio. Pastor, eu sou doido. Quando chega membro meu que diz isso, pastor, eu estou seco, vazio. A culpa é tua. Falta azeite em Deus, irmãos? Falta? Falta azeite? Não. O que falta o que é? Vasilha. Se não tem vasilha, o azeite para. Mas enquanto a vasilha estiver na posição para receber o azeite, vai ter azeite até transbordar. Então a culpa não é de Deus, gente. Deixa estar culpando Deus. Deixa estar culpando Deus. Tem sempre azeite. Vai faltar água? Não. Jesus disse, aquele que tem sede vem a mim e... Falta gente, irmão, sedento para beber da água. Mas a água nunca falta. O que falta na gente é sede. O que falta na gente é desejo. Bem mais que um desejo, olha aí. É mais que um desejo. Tu és essencial, é questão de sobrevivência beber dessa água, irmãos. Tu és essencial. Se não for ele, a nossa vida não tem sustentação. Não falta água, falta gente com sede. Não falta azeite, falta vasilha. Não tem mais vasilha, então o azeite parou. Aí ele disse assim, vai e vende aí o azeite, paga a dívida. Olha, irmão, a mulher ricou, disse, vai viver do resto. A mulher se aposentou com o milagre do azeite. Aí tu vai viver do resto daí. É só glória. Porque Deus é especialista de pegar nada, não tem nada. Mas se ele chegar, irmãos, na tua casa, na tua história, na tua vida, não tem nada. Mas quando ele chega, tem tudo. Mas pode ter tudo. Se ele estiver fora da casa, não tem nada. Não tendo nada, mas possuindo. Isso é loucura, né, do Evangelho. Paulo diz assim, entristecido, mas sempre alegre. Como é isso, irmão? Entristecido, mas sempre alegre. Empobrecido, mas enriquecendo a muitos. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Deus me dê essa graça, irmãos, essa profundidade de viver isso. Amém? Amém. Vamos colocar de pé? Vamos orar para agradecer ao Senhor.